Você já parou para pensar o que pode acontecer com o teu corpo se você ficar 30 dias sem consumir açúcar na tua alimentação? Já imaginou como que teu organismo iria reagir? Quantos quilos será que você conseguiria emagrecer? Será que isso teria algum impacto no teu sono ou então na tua disposição durante o dia? E a ansiedade e depressão? O que a ciência e os estudos mais atuais sobre o consumo de açúcar e a nossa saúde falam a respeito disso? Quer descobrir todas essas respostas? Então assiste esse vídeo aqui até o final, porque é exatamente sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Vem comigo! Não importa onde você quer chegar, não importa o que os outros falam de você. Vá em busca dos teus maiores sonhos, dê o seu melhor todos os dias, reclame menos e haja mais. Não fique esperando parado, porque você só vai conseguir se estiver caminhando. Pensa nisso. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Mota, eu sou nutricionista, fisiologista e também preparador físico e há mais de 17 anos eu ajudo as pessoas a conseguirem emagrecer, a tratarem várias doenças e desconfortos e principalmente a cuidarem melhor da saúde através da prática de estratégias simples, fáceis e totalmente possíveis de serem realizadas. Inclusive, eu ensino essas estratégias em alguns cursos, livros e materiais que eu tenho, como por exemplo o Desafio Emagrecendo em 30 Dias. Caso você queira conferir o Desafio Emagrecendo em 30 Dias ou então algum dos meus outros programas, livros e também materiais que eu tenho, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para você agendar uma consulta online diretamente comigo, independente da cidade ou do país que você mora, para que eu converse diretamente com você e possa entender os teus objetivos e a partir dessa conversa consiga organizar um planejamento nutricional totalmente personalizado, de acordo com a tua rotina, com relação às tuas preferências alimentares e também necessidades nutricionais. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para você solicitar as informações. Combinado? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque a grande maioria dos pacientes que eu atendo, principalmente na primeira consulta, e também várias pessoas que me seguem lá no Instagram, ou até mesmo que me acompanham aqui no meu canal do YouTube, normalmente me falam que consomem açúcar ou alimentos açucarados praticamente todos os dias. E muitos desses pacientes que eu atendo relatam que são literalmente viciados em doces e em alimentos açucarados. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, os adultos americanos consomem, em média, 17 colheres de chá de açúcar todos os dias. Isso dá em torno de 70 gramas por dia. É quase 4 vezes a quantidade máxima recomendada das diretrizes americanas com relação ao consumo de açúcar. Por ano, é estimado que os americanos consumam, em média, 60 quilos de açúcar. É muita coisa. E o pior de tudo é que, se a gente analisar os gráficos e todos os estudos a respeito do consumo de açúcar no mundo, a gente percebe que ele só aumenta cada vez mais. Aqui no Brasil também não é muito diferente. O consumo médio de açúcar da população brasileira fica entre 51 e 55 quilos de açúcar por ano. É muito açúcar. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas acaba nem percebendo, porque grande parte dessa quantidade de açúcar está meio que escondido nos alimentos, principalmente nos produtos industrializados. É o açúcar do achocolatado que você toma de manhã, ou então que você coloca no teu cafezinho, junto com o açúcar de uma geleia ou de um doce de leite que você passa no teu pão. Aí depois tem um copo de suco com açúcar ou um docinho de sobremesa depois do almoço, um biscoito recheado ou até mesmo aqueles biscoitos que se dizem fit, sabe? Mas que na verdade tem um monte de açúcar na composição, um iogurte sem ser o iogurte natural, como lanche da tarde, ou então um bolinho junto com café com açúcar. Enfim, a gente não percebe, mas o açúcar está presente em muitos alimentos e produtos que você nem sabe que tem. Então, se você é uma dessas pessoas que adora um docinho ou consome açúcar com frequência, eu quero conversar muito sério com você nesse vídeo sobre os impactos que o açúcar e o consumo de todos esses alimentos, bebidas e produtos açucarados geram no teu organismo. Eu vou te explicar por que é tão bom comer esses alimentos e te mostrar o que aconteceria com o teu corpo caso você conseguisse realmente ficar 30 dias sem consumir açúcar. É claro que eu sei que só de você pensar em ficar 30 dias sem consumir açúcar pode parecer algo muito desafiador, mas eu vou te mostrar todos os benefícios que essa escolha pode proporcionar para o teu organismo e principalmente para a tua vida. E com isso, até o final desse vídeo aqui, eu garanto para você que você vai refletir seriamente sobre essa possibilidade. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nos detalhes dessa jornada ou desse desafio de desintoxicação, é essencial que você compreenda qual que é o impacto do açúcar com relação ao teu organismo. Só um ponto importante a respeito do açúcar, para a gente deixar bem alinhado desde o início do vídeo, é que quando eu falo açúcar, eu me refiro a todos os tipos de açúcar. Açúcar refinado, cristal, mascavo, demerara, de confeiteiro, enfim. E a todos os alimentos e produtos alimentícios que são adoçados ou que têm açúcar na composição dos ingredientes. Beleza? Até porque, mesmo que você não use açúcar em si, como é o meu caso, por exemplo,
que nem tem o açúcar em casa, quando você come algum doce, bolo, bolacha, bala, toma refrigerante ou consome alguma bebida alcoólica, você está ingerindo açúcar. Inclusive, a gente chama esse tipo de açúcar de adição, que nada mais é do que o açúcar que você conhece adicionado aos alimentos. Entendido? Bom, ficar 30 dias sem consumir açúcar, por mais que não seja tanto tempo assim, comparando com o tempo ou os anos que as pessoas já vêm consumindo açúcar com frequência e alimentos açucarados, pode trazer uma série de impactos extremamente significativos para o teu corpo, proporcionando benefícios incríveis para a tua saúde e principalmente, como eu falei, para a tua vida. Mas antes da gente conversar sobre os benefícios, eu quero explicar para você quais são os malefícios que o consumo frequente e prolongado de açúcar gera no teu organismo. O primeiro malefício, que inclusive acaba gerando vários outros problemas, que eu vou falar aqui no vídeo, é que provavelmente você já sabe que o consumo de açúcar em excesso é um dos principais responsáveis pelo ganho de peso e também pela obesidade. Nesse caso, não é só o açúcar que causa isso, mas sim o consumo excessivo de calorias ao longo do dia, e isso vale para qualquer alimento. Mas no caso específico do açúcar e também dos alimentos açucarados, o grande problema é que eles não proporcionam saciedade. Com isso, as pessoas comem esses alimentos e depois de meia hora, uma hora no máximo, já sentem fome novamente, e isso vai gerando um ciclo vicioso, que faz com que as pessoas passem o dia inteiro beliscando esses doces e esses alimentos açucarados, porque elas não saciam. Aí chega lá no final do dia e as pessoas comeram praticamente o dobro ou até mais do que a quantidade de calorias que elas deveriam consumir ao longo do dia inteiro. Exatamente por causa disso que é muito comum que quem come doce relate que sente muita fome. Isso só vai mudar quando a pessoa realmente começar a substituir esses alimentos açucarados com açúcar por alimentos mais nutritivos, contendo nutrientes que são essenciais para aumentar a saciedade, como por exemplo as fibras e as proteínas. E aí esse ganho de peso que o açúcar gera, através do consumo em excesso de calorias e também do aumento da fome, acaba trazendo uma série de outros problemas no nosso organismo, como por exemplo a resistência à insulina e a diabetes. Se você quiser entender mais detalhadamente com relação à resistência à insulina e também à diabetes, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso. Vou deixar o link dele aqui em cima nesse card que vai aparecer. Mas basicamente, o que acontece é que sempre que você consome algum doce ou algum alimento que tem açúcar na composição, independente da quantidade, ele vai elevar a tua glicemia, que nada mais é do que a quantidade de glicose circulante no nosso corpo. E essa elevação da glicemia vai acionar a produção e a secreção de insulina no nosso fígado e também no nosso pâncreas, para pegar essa glicose do sangue e levar para dentro das tuas células. Quanto maior for a glicemia, ou seja, quanto mais açúcar você consumir, mais insulina vai ser liberada. Com o passar do tempo, se você sempre consome refeições e também alimentos que têm uma alta carga glicêmica ou uma grande quantidade de açúcar, o teu fígado e o teu pâncreas não vão dando mais conta de produzir a quantidade de insulina suficiente para que o teu organismo consiga levar toda essa glicose para dentro das suas células. E com isso, a tua glicemia vai ficando cada vez mais elevada. Em um primeiro momento, o organismo se torna resistente à insulina. Por isso que essa condição clínica é chamada de resistência à insulina. Se você continua consumindo alimentos com muito açúcar na composição e não trata essa resistência à insulina, você acaba desenvolvendo a diabetes, que é uma doença extremamente séria e que gera uma série de complicações graves para o teu organismo. Tá vendo como vai se tornando uma bola de neve? Começa com uns quilinhos a mais, aí vai gerando algumas alterações metabólicas e aí os problemas vão só aumentando. E além da diabetes, o consumo em excesso de açúcar também está diretamente associado a várias outras doenças e complicações clínicas, como por exemplo problemas cardiovasculares, alterações hepáticas, renais e também neurológicas. A grande maioria das pessoas pensa, por exemplo, que o aumento dos triglicerídeos é por causa do consumo de gorduras. Só que na verdade os triglicerídeos aumentam por causa do excesso de açúcar e não de gordura. Esses triglicerídeos em excesso aumentam significativamente os riscos do desenvolvimento de hipertensão e também de uma série de outros problemas e outras complicações cardiovasculares. E com relação ao fígado e também aos rins, eles são diretamente afetados pelo açúcar, porque como eu expliquei, toda vez que você consome açúcar ou algum alimento que tenha açúcar na composição, você vai liberar glicose no teu organismo e aí vai aumentar a tua glicemia. Com isso, o teu fígado e o teu pâncreas precisam trabalhar para secretar insulina e metabolizar todo esse açúcar que foi ingerido. Isso vai gerando um desgaste que com o passar do tempo, ao longo dos anos, associado ao desenvolvimento da diabetes, pode gerar insuficiência renal e também esteatose hepática, que são complicações seríssimas e muito graves com relação ao comprometimento desses dois órgãos que são fundamentais para a nossa vida. E além de todos esses problemas, o consumo elevado de açúcar também causa problemas muito graves
no sistema nervoso central, que é mais conhecido como cérebro. Hoje em dia, já existem diversos estudos mostrando que o consumo elevado e frequente de açúcar aumenta significativamente os riscos do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como o Parkinson e o Alzheimer, por exemplo. Além disso, esse consumo em excesso de açúcar também está diretamente associado a inflamações nos tecidos cerebrais que geram um aumento dos quadros da intensidade da depressão e também da ansiedade. Isso acontece porque o nosso cérebro gosta muito de açúcar. Então, quanto mais açúcar você dá para ele, mais ele te pede e mais vontade de comer doces e alimentos açucarados você sente. Porque o açúcar ativa um gatilho no nosso cérebro de um sistema de recompensa que libera dopamina, que é o hormônio do prazer no nosso organismo. Isso, em um primeiro momento, parece maravilhoso, não é verdade? E realmente é. Só que é exatamente esse o problema, porque o sistema dopaminérgico de liberação de dopamina acaba causando um vício. Esse sistema de dopamina é ativado também com drogas, com pornografia, com sexo e com açúcar. Não só com essas substâncias, só que a dose de dopamina que é liberada com essas substâncias é bem maior. E é exatamente por causa disso que essas substâncias ou esses hábitos são viciantes. E é exatamente por isso que é tão difícil você ficar 30 dias sem consumir açúcar. Além disso, o açúcar é uma substância que gera um quadro de inflamação crônica no organismo. Isso gera um agravo de várias outras doenças inflamatórias e outras complicações que estão ligadas a esse aumento da inflamação. Inclusive, é super comum que pessoas que são portadoras de alguma doença autoimune, como por exemplo artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, fibromialgia, doença celíaca, psoríase e outras complicações relacionadas ao aumento da inflamação, piorem muito os sintomas e desconfortos sempre que eles comem doces ou alimentos açucarados. Exatamente por causa disso que uma das estratégias para o tratamento dessas doenças e principalmente para melhora e para redução dos desconfortos é retirar ou pelo menos reduzir ao máximo o consumo de açúcar na alimentação. E um outro malefício que o consumo de açúcar também gera no organismo é a perda do prazer por sabores azedos e amargos. É super normal que as pessoas que comem muitos alimentos que têm o sabor doce tenham aversão a esses outros sabores. Isso acontece porque os receptores dos sabores doce, azedo e amargo são os mesmos. Quando você consome muito açúcar ou muito doce, você satura demais os receptores e aí o teu paladar fica cada vez mais restrito ao sabor doce. Criança, por exemplo, quando não tem um acompanhamento ou uma orientação nutricional, passa por isso, de não gostar de alimentos mais azedos ou mais amargos e só comer doce. Por isso que, quando acontece isso, com um adulto, por exemplo, a gente diz que ele tem um paladar infantil, porque a pessoa não estimulou o consumo de outros alimentos e outros sabores além do doce. A estratégia para resolver isso é basicamente reduzir o consumo de alimentos com sabor doce e introduzir ou consumir, mesmo que à força em um primeiro momento, alimentos que tenham esse sabor ácido, azedo e amargo. Exatamente para você estimular as papilas gustativas a começarem a sentir prazer não somente pelo sabor doce. Isso dá tão certo que a maioria das pessoas que toma café sem açúcar, por exemplo, um dia só conseguia tomar café com açúcar porque achava o gosto do café puro muito amargo. Mas hoje em dia, se você oferecer um café com açúcar para quem já está acostumado a tomar sem, essa pessoa não vai conseguir tomar, porque ela vai achar o café muito doce. Exatamente porque as papilas gustativas dessa pessoa já não estão mais acostumadas com esse sabor do café mais adocicado. Sabia disso? Se você não sabia dessa informação, já deixa teu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que essas informações que eu te passei até aqui e que eu ainda vou te passar vão te ajudar muito. Bom, agora que eu te expliquei boa parte dos malefícios que o açúcar gera no teu organismo, você deve estar se perguntando: tá, Bruno, mas e se eu ficar 30 dias sem consumir açúcar? O que vai acontecer com o meu corpo? Quais são os reais benefícios que eu vou ter em troca desse enorme esforço que eu vou precisar fazer? Não é verdade? Bom, o primeiro benefício que você já deve imaginar é a perda de peso e, por consequência, o emagrecimento. O peso que você vai diminuir ou que você vai reduzir não vai ser só de gordura, mas você também vai eliminar bastante líquidos em decorrência da retenção que o excesso de açúcar gera no organismo. Com isso, você vai perceber logo nos primeiros dias que o teu corpo vai ficar bem menos inchado, principalmente na região abdominal, na tua barriga e também nas tuas extremidades, como teus braços, punhos e também o tornozelo. Isso é um processo que vai acontecer naturalmente, porque você acaba substituindo os alimentos mais calóricos e menos nutritivos por alimentos com maior densidade nutricional, ou seja, que vão te proporcionar mais saciedade com menos calorias. E para você emagrecer, basicamente, o que você precisa fazer é comer menos calorias do que você gasta. O famoso e conhecido
déficit calórico. Só que o emagrecimento, por incrível que pareça, é só um dos inúmeros benefícios, porque além de perder peso, você também vai aumentar muito a tua energia e a tua disposição durante o dia, vai conseguir dormir muito melhor durante a noite e fora isso, você também vai perceber uma redução na tua glicemia e uma melhora de vários outros marcadores inflamatórios, como por exemplo, os triglicerídeos, a insulina, a hemoglobina glicada, e vários outros. E essa melhora vai impactar positivamente também na tua pressão arterial e em doenças como resistência à insulina e diabetes. E uma outra coisa que também vai acontecer é a melhora da tua capacidade cognitiva, principalmente ligada à memória, à concentração e ao raciocínio. Porque apesar do cérebro usar a glicose como principal substrato energético e também gostar muito de açúcar, o excesso de açúcar é extremamente prejudicial para os nossos neurônios, que são as principais células do nosso cérebro responsáveis pela comunicação do nosso sistema nervoso central ou do nosso cérebro com todo o nosso corpo. E o melhor de tudo isso é que logo nos primeiros dias ou na primeira semana, você já vai conseguir perceber praticamente todas essas melhorias. É claro que quanto mais tempo você conseguir ficar sem o consumo de açúcar, maior vão ser os benefícios para a tua própria saúde. Só que isso não significa que você nunca mais vai poder comer um doce ou então algum alimento que tenha açúcar na composição. O mais importante é você tornar esse consumo uma exceção, comendo de vez em quando e em pequenas quantidades, e não uma regra, como infelizmente muita gente faz, consumindo uma alta quantidade de açúcar de doces e alimentos açucarados praticamente todos os dias. Para você conseguir eliminar o açúcar da alimentação, não tem muito segredo. Você vai precisar realmente de bastante força de vontade no início e vai sentir muita falta do açúcar logo nos primeiros dias, porque como eu expliquei, o açúcar sim causa um vício porque ele age nas mesmas regiões que as drogas agem no nosso cérebro, gerando literalmente uma dependência química. Então, quanto maior for a frequência e a quantidade de açúcar que você consumir, maior vai ser essa dependência e essa dificuldade que você vai sentir. A boa notícia é que existem algumas estratégias que são muito eficazes para você conseguir reduzir o consumo de açúcar naturalmente e sem sofrimento. Inclusive, eu explico várias dessas estratégias no programa Emagrecimento Descomplicado e também no desafio Emagrecendo em 30 Dias. O Emagrecimento Descomplicado é um programa super completo de emagrecimento com um passo a passo detalhado para você conseguir emagrecer naturalmente, sem sofrimento e de maneira definitiva. E o desafio Emagrecendo em 30 Dias é um desafio de emagrecimento para quem quer dar os primeiros passos para conseguir emagrecer e ainda não sabe por onde começar. Tanto no desafio Emagrecendo em 30 Dias, como também no programa Emagrecimento Descomplicado, além de várias orientações com relação à alimentação, suplementação e também das estratégias voltadas especificamente para o emagrecimento, eu também ensino como reduzir o consumo de açúcar e passo várias orientações e opções com relação a cardápios para todas as refeições do dia. Normalmente a inscrição para cada um desses programas é feita de forma separada, porque são programas diferentes. Mas como eu realmente acredito que muita gente que vai assistir esse vídeo vai se beneficiar demais com os conteúdos desses dois programas e com todo o material disponível, eu vou dar de presente como bônus o desafio Emagrecendo em 30 Dias para quem se inscrever no programa Emagrecimento Descomplicado, e ainda vou colocar um link promocional exclusivo aqui na descrição do vídeo com mais de 50% de desconto para você conseguir participar dos dois programas por um valor super especial que pode ser parcelado em até 12 vezes, que vai dar menos de R$1 por dia. Mas eu só vou deixar essa promoção ativa para os primeiros 100 participantes que se inscreverem por esse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então não perde tempo. Clica no link que está aqui embaixo e aproveita para você não perder essa oportunidade. Bom, eu espero que essas informações tenham ajudado você a entender melhor sobre os efeitos que o açúcar causa no nosso organismo e que a partir de hoje você reflita seriamente a respeito do consumo de açúcar, de doces e alimentos açucarados. E já que você chegou até aqui, eu faço um convite especial para você. Que tal você tentar ficar 30 dias sem açúcar, registrar isso com fotos e vídeos para acompanhar a tua evolução e me marcar no Instagram para que eu possa acompanhar essa tua jornada. Se você topar esse desafio, entra no Instagram, tira uma foto tua e me marca @BrunoMotaNutri ou escreve aqui embaixo dos comentários mesmo a frase "Eu topo 30 dias sem açúcar". Depois você volta aqui nesse vídeo e compartilha os teus resultados para você incentivar outras pessoas a seguirem pelo mesmo caminho a partir da tua transformação. Que tal? Lembrando sempre que o ideal mesmo é você buscar a ajuda de um profissional capacitado para que ele possa te orientar
durante a tua jornada e consiga organizar essas orientações de maneira individualizada, conforme as tuas necessidades, mas de qualquer forma, o mais importante mesmo é você dar o primeiro passo. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Eu espero que essas informações realmente tenham te ajudado. Um beijo enorme no teu coração, muita saúde para você e para toda a tua família. E caso você queira continuar com o teu aprendizado, eu vou deixar mais 2 vídeos como recomendação na tela final que vai aparecer em seguida. Até mais!